Capítulo 106 Ascensão à Fama. Príncipe herdeiro, Sua Alteza. Senhor Mui. Lin Ming cumprimentou com um sorriso. Pequeno irmão Lin. Seu crescimento é cada vez mais surpreendente. O coração de Mui preenchido com muitas emoções. Ele pensou que já superestimou Lin Ming, mas agora ele descobriu que Lin Ming manteve excedendo suas expectativas de novo para criar milagres. Senhor Lin Ming. Se você não se importa, que tal vir ao meu palácio? Eu hospedarei um banquete para você como uma recepção de boas-vindas. Yang Lin disse com entusiasmo caloroso. Lin Ming soltou um leve suspiro e disse, me desculpe Vossa Alteza, mas na luta agora eu me esforcei demais e deve levar algum tempo para me restaurar. Eu também consegui alguns fracos insectos nesta batalha e gostaria de voltar para digeri-los. Eu devo recusar a bondade do príncipe herdeiro com agradecimentos. Em poucos dias, eu certamente farei uma visita pessoal. Milímetro. Isso também é bom. Quando o Sr. Lin Ming decidir fazer uma visita, envie um talismã transmissor de som para me informar e eu esperarei pacientemente por você. O 10º príncipe Yangzin assistiu o príncipe herdeiro e Lin Ming falando um com o outro de uma distância e seu rosto começou a escurecer. Neste ponto, Yangzin recebeu uma mensagem através de verdadeira essência. Sua Alteza, Lin Ming aceitou o convite do príncipe. Milímetro. Sua Alteza, as feridas de Julian são muito graves. Nós devemos dá-lo o leite de pedra milenar, caso contrário as lesões internas de Julian vão deixar para trás cicatrizes que afetarão seu cultivo futuro. Disse um dos médicos que tinha tratado Julian. Seu último movimento tinha esgotado a sua verdadeira essência, criou danos dentro de seu corpo e destruíram partes dos meridianos que não tinha desenvolvido ainda. Além disso, ele foi atingido por Lin Ming e saiu voando. O grau ao qual ele foi ferido podia ser imaginado. O pessoal médico do Palácio Marcial dos Sete Mistérios naturalmente usou medicamentos de alta qualidade, mas estes medicamentos não podiam realmente ser considerados os melhores. O 10º príncipe balançou a cabeça e disse, não use isto. No início, ele esperava que essa luta seria excepcionalmente intensa. Isto era porque Julian e Lin Ming tinha rancor entre eles e nessa luta não pegaram leve, seria normal se um deles ter ferimentos graves. Portanto, ele trouxe um tipo especial de um maravilhoso e precioso medicamento que poderia curar feridas, chamado o leite de pedra milenar. Isto foi encontrado na caverna de pedra calcária milenar e flui de uma estalactite de pedra que continha a aura e o espírito do mundo. Demorou mais de uma dúzia de anos para reunir um pequeno frasco deste líquido. Cada gota valia quase 10.000 moedas de ouro. Este leite de pedra pode não só trazer de volta aqueles perto da morte, mas também tinha vantagens para o cultivo das artes marciais. O 10º príncipe tinha originalmente planejado dar isto a Lin Ming se ele tivesse sido seriamente ferido, o suficiente para afetar seu cultivo. Se ele usasse esse leite de pedra milenar para conquistar Lin Ming, ele acreditava que Lin Ming não recusaria. Afinal, quem tinha um ressentimento com Lin Ming era Julian. O 10º príncipe não tinha ódio amargo nem inimizade para com ele. O 10º príncipe acreditava completamente que as ligações mais fortes entre os seres humanos não eram coisas como amizade, afeição ou amor, mas unicamente o benefício pessoal. Mas agora, quem tinha sido gravemente ferido era Julian. Não só isso, mas Lin Ming tinha apresentado uma percepção sem precedentes e monstruosa. Isso fez o 10º príncipe sentir uma dor de cabeça muito pesada, ele simplesmente não sabia como lidar com Lin Ming. Para assassiná-lo, ele não ousava e não podia. E conquistar, ele não poderia conquistá-lo. Se ele mostrasse boa vontade, ele não aprecia sua bondade. Além disso, a sua situação com Julian era complicada. Se ele continuasse a apoiar Julian, então sem dúvida, ele estaria contra Lin Ming. Isso era algo que o 10º príncipe absolutamente não queria ver.
Reino Fortuna do Céu era um país que defendia o uso da força. Lin Ming representava não somente sua própria força, mas a glória e prestígio de todos os artistas marciais. Ele era um gênio de século dentro do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Este título era muito surpreendente para um artista marcial. Se os artistas marciais do Reino Fortuna do Céu vissem que essa pessoa fez uma promessa de sua lealdade ao príncipe herdeiro, então onde eles ficariam, o que eles pensariam? Se ele pudesse descartar Julian e trocá-lo por Lin Ming, o 10º príncipe absolutamente faria isso. A chave, no entanto, era mesmo que ele descartasse Julian. Lin Ming não pode ajudá-lo. Isto deu ao 10º príncipe uma dor de cabeça. Este Julian lhe deu um monte de problemas. Lin Ming, depois de se despedir do príncipe herdeiro, foi imediatamente fazer uma visita a Honggonzi. A orientação de Honggonzi foi muito importante para derrotar Julian desta vez. Se ele não tivesse Honggonzi ensinando o método de treinamento de furar as folhas, então sua velocidade de ataque teria sido muito mais lenta. Ele também não saberia como salvar seu momentum durante uma luta. No ataque final de Julian, ele não necessariamente seria capaz de segurá-lo. Esta luta foi tão linda. Honggonzi não escondeu sua apreciação da luta. Graças aos ensinamentos do instrutor. Haha, isso não é por causa de meus ensinamentos. Se você tivesse um instrutor diferente, você também poderia ter ganho. Ouvi dizer que você tem algumas compreensões novas. Milímetro. Sobre o coração das artes marciais. Boa. Hoje, seus resultados são essenciais para o seu coração das artes marciais. Aprecie-se e volte para refletir sobre eles, não perca tempo falando sobre isso comigo aqui. Ok, então instrutor. Eu irei primeiro. Depois que Lin Ming saiu, as pessoas reunidas no palco de artes marciais começaram a dispersar. Alguns artistas marciais tinham discutido a luta com emoção. O toque dessa única lança na coluna de pedra tinha causado com que aquela coluna de pedra de 20 pés de altura transformar-se em migalhas de cima para baixo. E a técnica básica de lança tinha conseguido derrotar o purgatório de lótus avermelhado. Essas cenas foram suficientes para fazer esses artistas marciais, exaltados e animados. Seu estágio avançado da terceira fase tinha a força de alguém na fase do forjamento ósseo. Se Lin Ming alcançasse o estágio do forjamento ósseo, como seria então? E o mais importante, ele tinha apenas 15 anos de idade. Ele tinha estado no Palácio Marcial dos Sete Mistérios por apenas meros 2 meses. Antes disso, Lin Ming tinha vindo de um nascimento humilde e não tinha muitos recursos que ele possivelmente poderia ter usado. Se ele tivesse os métodos de cultivo e recursos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, então suas realizações teriam sido inimagináveis. Se ele pudesse manter este ritmo de crescimento, então isso realmente iria contra a vontade dos céus. Antes, havia pessoas que tinham prestado atenção a Lin Ming. Afinal, ele ficou em primeiro lugar entre os novos discípulos. Mas naquela época, a maioria deles tinha pensado que isso era só porque a sorte de Lin Ming foi boa e tinha conseguido comer algum material valioso. Mas agora, eles sabiam que Lin Ming tinha uma percepção sem precedentes de um monstro. Ele tinha dependido do seu cultivo da terceira fase do treinamento corporal para cultivar um método de cultivo grau terra. Além disso, esse método de cultivo estava incompleto. Com o nascimento de tal gênio, juntamente com o talento de sexto grau Qin Shi Chuan, esta geração pode ser o mais incrível em toda a história marcial do Reino Fortuna do Céu. Os artistas marciais estavam animados, mas esses nobres e dignitários estavam mais preocupados com o que Lin Ming representava politicamente. Sem dúvida, Lin Ming cresceria. Tornando-se um supermestre era apenas uma questão de tempo. E um supermestre tinha imenso peso e influência dentro do Reino Fortuna do Céu. Por exemplo, Mui era um visitante oficial do quartel do Marechal e ao mesmo tempo era professor do príncipe herdeiro.
Ele tinha um status elevado e sublime na cidade Fortuna do Céu. Mesmo que o imperador visse Mui, ele teria que tratá-lo com uma certa quantidade de respeito. Não só Mui não tinha necessidade de se curvar, mas que também não era preciso ser convidado a sentar-se. Embora um mestre ou Tian não tinha a força ou o poder de matar um exército de 100.000, eles eram capazes de entrar e sair de lugares fortificados sem qualquer resistência. Não era um exagero dizer que se não houvesse um mestre ou Tian no Palácio Real, então, o imperador pode não estar muito longe da morte. Por causa das frequentes guerras entre nações, era possível que o imperador iria ser assassinado pelos mestres inimigos. Era muito provável que Lin Ming se tornasse um personagem tão incrível como este no futuro. Era alguém que todos esses dignitários presentes tinham que cortejar e bajular. Na verdade, muitos deles já estavam calculando como mostrar boa vontade para Lin Ming. Quando todos deixaram o palco marcial, a notícia da luta começou a rapidamente se espalhar. Não só tornou Lin Ming o mais deslumbrante e esplêndido astro da cidade Fortuna do Céu, mas esta notícia já havia se espalhado sobre a nação, tais como um gênio que só se vê uma vez a cada século no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, o futuro número 1 mestre do Reino Fortuna do Céu e outros títulos. As bênçãos e a aura da fama avassaladora estavam todas focadas em Lin Ming. 15 anos de idade, entrou no top 30 da morada celestial do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Cultivo na terceira fase do treinamento corporal, com força comparável a uma artista marcial na fase do forjamento ósseo. Tinha compreendido uma habilidade marcial incompleta de grau terra sozinho e tinha integrado em suas próprias habilidades de lança. Foi ainda relatado que Lin Ming tinha compreendido uma intenção marcial extremamente rara. Cada uma dessas conquistas poderia ser considerada lendas por si mesmos, mas Lin Ming realmente reuniu todas essas lendas para junto de si. Ele estava no auge do poder dentro do mundo de artes marciais do Reino Fortuna do Céu. Os contadores de histórias locais escreveriam a história famosa de Lin Ming em suas histórias. Nessas histórias, os contadores de histórias iriam improvisar e criar exageradas façanhas para aumentar o esplendor. Disseram que quando Lin Ming nasceu, um raio de sol brilhante cobriu os céus. Ele tinha escalado uma montanha quando tinha 7 anos para capturar um tigre. Quando ele tinha 9 foi nadar no mar para capturar os tubarões. Embora estas histórias foram todas criadas ridiculamente fora de proporção, o público ouviu com entusiasmo. Afinal de contas, coisas como contadores de histórias eram naturalmente mais exagerados e deram às pessoas uma sensação de frescura. De repente, Lin Ming tornou-se o ídolo entre inúmeros jovens artistas marciais, especialmente aqueles que tinham vindo de um nascimento humilde como ele tinha. Quem disse que não poderia cultivar se não tiver dinheiro? Lin Ming era seu exemplo, Lin Ming era seu objetivo. E na cidade da Amora Verde, quando a notícia chegou à família Lin por um talismã transmissor de som, todos da família Lin ferviam com emoção. No Reino Fortuna do Céu, havia muita importância atribuída à honra da família. Uma família de heróis e mestres, mesmo se em declínio, era respeitada pelo mundo. Por exemplo, a família do Marechal Qin Xiao. Mesmo centenas de anos mais tarde, se a família Qin estivesse em declínio, eles ainda seriam uma família que tinham produzido um herói antigo e no sangue da família fluiria um sangue do herói. A família Lin também foi assim. Não havia uma única família que não desejava que sua família tivesse um dia onde sua família iria florescer por suas próprias mãos. Antes, Lin Ming tinha obtido o título de primeiro lugar entre os novos discípulos no Palácio Marcial dos Sete Mistérios e isso já era a grande honra. Era como aqueles estudiosos que iam e se tornavam oficiais, trazendo honra aos seus ancestrais. No entanto, em comparação com o milagre que Lin Ming tinha criado, essa reputação de discípulo número do Palácio Marcial dos Sete Mistérios não era nada.
para ser o talento inigualável que não tinha sido visto em várias centenas de anos da história do Palácio Marcial dos Sete Mistérios juntamente com outros títulos gloriosos, era suficiente para ter a família Lin ser registrada nos anais da história do Reino Fortuna do Céu. Se Lin Ming se tornasse uma lenda no futuro, então a família Lin se tornaria também a família de um herói e iria ser admirada pelo mundo. E quem Lin Ming tinha derrotado era o talento número 1 da família Juyan. Isto causou à família Lin, que tinha sido suprimido constantemente pela família de Ju, sentir-se orgulhosa e eufórica. No mesmo dia, todos os lugares na família Lin foram decorados com lanternas e serpentinas de arco-íris. Eles realizaram um grande banquete convidando todos os convidados a participar e comemorar. Este era o dia mais importante na totalidade da história da família Lin. O chefe da família Lin queimou incenso e rezou para os antepassados. Todas estas celebrações e cerimônias eram mais grande e maravilhosa do que a celebração do Ano Novo. Todos os servos da família Lin obtiveram um pacote vermelho pesado, cheio de dinheiro. Os agricultores de arroz, que locavam terras da família Lin, ficaram isentos do aluguel por 3 anos. Naturalmente, estas pessoas sabiam por que obtiveram tais presentes luxuosos da família Lin. O nome de Lin Ming já tinha se espalhado em toda a totalidade da cidade da Amora Verde. Neste momento, Lin Ming estava meditando em uma plataforma de jade no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele não tinha conhecimento de tudo o que aconteceu do lado de fora, enquanto ele estava imerso em compreender o sentimento fraco que ele tinha no seu coração das artes marciais. Quando ele lutou com Juyan, o coração de Lin Ming de artes marciais tinha melhorado um pouco.